e desatar os seus 7 selos. E João chorava, ele chorava. Meu Deus, não existe ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Nem em cima do céu, nem embaixo da terra, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A raiz de Davi, o Deus de Israel, o Santo do Santo, o Deus da nação, o general dos generais, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a rosa de Sarão, o sol da justiça, o leiro do mar, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro é o justo juiz. Seja dada ao nosso Salvador. Amados, eu vos cumprimento na gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda aqui é a Bispa Nadir. Oh, glória a Deus nas alturas. Bom é louvar o Senhor, disse o salmista. E é o que temos feito. Não importa a nossa voz, não importa a sua voz, louve a Deus com a voz que Ele te deu.
Amados, eu sou um milagre. Deixa eu tirar o microfone. Eu sou um milagre. Para louvar o Senhor, tive problemas sérios. Antes de passar a obedecer o Senhor Jesus, eu tive problemas sérios com bronquite asmática. Os broncodilatadores acabaram com a minha voz. Os remédios que eu passei a tomar, Jesus me curou e me deu a vitória. Mudou a minha voz, dizendo que era para me louvar o nome dele. Me deu voz para cantar. Eu posso dizer que eu sou um milagre para louvar a Deus, porque eu não tinha. Glória a Deus. Para falar, por muito tempo era um sacrifício. E hoje eu prego, horas a fio, a palavra de Deus. Porque Ele ainda opera milagre e o milagre não cessou. E obediência é tudo. Eu passei a obedecer e já ganhei de presente a minha voz. Né? Não importa se você tem ela ou não tem, se você sabe cantar ou não sabe, não dê ouvidos a Satã. Ministre o louvor na sua vida, que isso é agradável a Deus. E ele faz o convite no Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Quero ler com vocês, glória a Deus, uma palavra aqui em Marcos 8:36. Mas vamos começar do 34. 8:34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Deus. Então está aí a palavra de Deus, não é? Palavra digna de toda aceitação é a palavra de Deus. Mas muitos pastores não aceitam ela como ela é. Querem mudar, querem inverter, querem pregar o seu bel prazer com seus achismos. Glória a Deus, com as suas filosofias. Só que Deus não aceita o evangelho filosófico. Deus não aceita que em cima da sua palavra verdadeira se coloque heresia, filosofias e outras guias qualquer. Eu estou falando isso em referente à morte de Jimmy Swaggart. Glória a Deus. Porque há muitos anos o Senhor me disse que ele tinha se desqualificado para o pastorado, por causa da mistura com a maçonaria e prostituição. E pregava como Deus me revelou no seu achismo. É mesmo. Eu gravei o vídeo, vocês viram, coloquei no ar umas 3 semanas. Antes da morte dele, não estou aqui para me gabar. Eu estou aqui para dar um alerta. Porque quem falou foi o Senhor para gravar o vídeo. Quisera Deus que ele tivesse ouvido. Mas o Senhor me disse que mesmo que ele ouvisse, ele não ia acreditar, como não acreditou.
quando eu fui arrebatada até a igreja que ele ministrava, e entreguei o recado, ele não acreditou. Oh, irmãos, para prejuízo da sua alma, Jimmy Swaggart está no inferno. Agora muitos estão aí na mídia dizendo, o homem de Deus foi para casa. Não, ele não era mais um homem de Deus. Mas quem vai acreditar em mim? Quem vai acreditar em mim? Né, irmãos? Eu faço como Isaías fez. Senhor, quem creu na nossa pregação? O profeta Isaías tem a mesma reclamação. Ele tinha a mesma reclamação que eu tenho. Eu digo, Senhor, quem vai me dar crédito? Glória a Deus. Um homem daquele, com uma voz maravilhosa para engrandecer teu nome, através dos louvores, dos cânticos. Um homem daquele que arrebatou multidões para ti. Glória a Deus. O Senhor disse, no início ele não era assim. Mas depois entrou a soberba e o dinheiro. E o dinheiro desenfreou. A prostituição. Os demônios de metressas arrebataram sua alma ao inferno. E esses demônios de pombagira, de metressas, que é demônio do meretrício, tem derrubado grandes líderes espirituais dos altares. É bom, pastores que estiverem me ouvindo ou que vão me ouvir para me criticar, que vocês voltem ao primeiro amor, voltem à primeira fé e às primeiras obras. Jimmy Swaggart, de uns 28 anos a 30 para cá, deixou de ser um homem de Deus para ser ganancioso, soberbo, e fazia acepção de pessoas. Na igreja dele só cantava quem tinha a voz mais bonitinha. Na igreja dele ninguém tinha oportunidade de contar um testemunho, porque eles achavam que as pessoas não sabiam falar direito. Olha o achismo onde leva um homem. Você já viu nas pregações dele, nos cultos com ele, alguém dá testemunho de alguma coisa? Ele não abria espaço para isso. Glória a Deus. Cantava quem ele queria, só cantor famoso, que tinha aparência. Isso o degradou para as trevas. Glória a Deus. Ele não está no descanso eterno. Ele não está no repouso eterno. Eu gostaria que ele tivesse. Infelizmente, Jimmy Swaggart levou a família dele também para o inferno, que os filhos dele, a esposa dele, também estão trilhando o mesmo caminho que ele trilhou. Glória a Deus. Não estou aqui para julgá-lo, nem poderia, né? Julgamento pertence a Deus. Mas eu sei quem me mostrou, eu sei quem falou comigo. Foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo quem me disse estas coisas. Glória a Deus, e eu dou um alerta a vocês, pastores que me ouvem e os que vão me ouvir, que não acredita que Deus me usa, problema seu. Eu não vou ligar. Não acredita que Deus me usa, mas o Espírito Santo está aqui, residindo em minha alma, e Deus me usa assim. Eu não vou me importar quem creia ou não creia. Eu vou me importar e dar um alerta a vocês que não pregam mais a doutrina santa. Como o Senhor me disse que ele não pregava contra as maquiagens. Nós pregamos. Ele não pregava contra as escolhas sexuais ilícitas. Nós pregamos. E vocês pregam? Glória a Deus. Vocês pregam?
Vocês pregam contra a saia rachada, vocês pregam contra a calça comprida nas mulheres, vocês pregam contra o corte de cabelo, as tinturas, as tinturas dos cabelos, a chapinha, vocês pregam, teólogos, terras secas. Sugiro que vocês bebam água do Espírito Santo e mergulhem nas profundezas de Deus. Ei, terras secas! Vocês estão pregando contra as saias agarradas? Ou vocês gostam de pôr as pastoras para pregarem dos púlpitos com o pandeiro desse tamanho, com a saia colada que dá para ver o sol e a lua? Porque vocês gostam de ver elas assim. Vocês adoram olhar para uma traseira feminina. Lá nos púlpitos de vocês é cheio de metreça e vocês dizendo graças, aleluia. Que coisa bela, que coisa bela. Ó, que luz sem véu. Jesus não me revela mistério do céu, porque para vocês ele não vai revelar. Os olhos de vocês estão podres, nefastos. Os olhos de vocês são podres e nefastos. Glória a Deus. Vocês não querem pregar para elas não tirar a mini saia? Porque vocês gostam de ver um par de coxas? E vocês, pastoras mundanas, que se vestem de pombagira, sugiro que vocês deixem. Esse é o pobre de Satanás, esse jugo que o diabo pôs em vocês para se vestirem como pombagira cair por terra. Glória a Deus. Quantas pastoras aí maquiadas, cabelos de chapinha, de progressiva, de formol, que dá câncer. Todos esses ingredientes de progressiva dá câncer. Isso saiu das panelas, dos caldeirão do inferno, que Deus me mostrou. Essas progressivas, essas chapinhas saíram do caldeirão dos infernos. Eu prefiro a minha buchinha assim, ó. Mas sou cheia do Espírito Santo. Com a minha buchinha assim, ó. Sem pintura, sem progressiva, sem creme alisante. A minha sobrancelha está do jeito que quando eu nasci, ó. Deus mostrou uma mulher no inferno só porque fez a sobrancelha. Viu, pastores, que faz a de vocês também. Tem um monte de pastores aí com a sobrancelha feitinha, fininha. Tá com a pombagira no couro. E não quer ser livre. Vai os vasos do Senhor alertá-los. Os profetas de Deus como Jeremias, que alertou rei, sacerdote, príncipe. Ninguém quis ouvir porque era um profeta pobre de Ananote. Era um profeta do deserto, um jovem pobretão, sem aparência. Entregando o recado de Deus, mas eles viram. Eles viram depois e já era tarde. Não é? Eles viram, mas já foi tarde demais. Quando Nabucodonosor veio sitiando a cidade de Jerusalém, já era tarde. Agora Jeremias estava certo. Quando ele começou a pregoar a palavra de Deus, a profetizar, ele estava errado, levou soco na cara, foi criticado, chamado de mentiroso por Ananias, o profeta. Levou soco de bazu, foi para o calabouço. Bom, eu ainda não fui para o calabouço. Graças a Deus por isso. E ele mesmo no calabouço não parou de entregar o que Deus mandava. A irmã Nadir também não. Eu estou aqui pregando, sim, contra a saia rachada, a calça comprida das mulheres, os cortes de cabelo, as pinturas, batom, contra o homossexualismo, que é pecado de morte. Ainda tem pastores homossexuais, tem pastoras homossexuais dizendo que estão certinha e nós, profeta do Senhor, errados. Mas no Calvário vai escurecer. No dia da vinda de Cristo vai escurecer para esses que não creem que a gente está pregando a verdade. Fala que a gente é homofóbico, preconceituoso. Homofobia e preconceito não mostra raciocínio lógico. Nunca
mostrou raciocínio lógico. Glória a Deus. É uma idiotice. Agora a gente prega porque está escrito aqui que o afeminado, está lá no livro de Coríntios, não herdarão o reino de Deus. Está em Romanos 1, que nem as mulheres homossexuais e nem os homossexuais entrarão. Homossexuais, não tenho nada contra vocês. E não sou homofóbica. Aqui eu tenho recebido na igreja vários deles, com muito amor e carinho. Mas eu tenho que pregar o que a Bíblia diz. Não sou preconceituosa. Jimmy Swaggart, Deus mandava ele pregar contra as escolhas sexuais. E ele não pregou. Foi um dos pecados que o levou ele ao inferno. A gente abraça aqui essas vidas que estão nessa prática. E aconselhamos que eles deixem a prática. Porque a prática é maligna, é diabólica. Não eles. É a prática que é diabólica. E os afastará de Deus naquele grande dia. Mas vocês, pastores, têm medo. Eu tenho medo de nada nem ninguém. Não sou homofóbica. Eu prego o que a Bíblia está dizendo. Então vão brigar com o autor dela, não comigo. Briguem, peguem briga feia com o autor da Bíblia, não comigo. Porque é ela que diz, e ela é o meu livro de fé, o meu manual de instrução, que vai me levar ao céu. A glória de Deus. Glória a Deus. Ninguém vai fechar minha boca. Glória a Deus. Ninguém. Nada nem ninguém. Amado, fuja dessas igrejas que trocaram as verdades de Deus pela mentira. Fuja desses pastores que não pregam mais essa doutrina. Porque eu preguei sobre o segundo casamento, já acham que eu estou corrompida. Eu quero ver quem me corrompe. Eu quero ver quem vem aqui me pagar para me pregar na igreja dele. Não vem nenhum. Aqui não vem nenhum me chamar para pregar nas igrejas dele, porque sabe o que eu vou fazer lá dentro. Vai ser um estrago. Eu quero ver quem me convence a pregar por dinheiro e deixar a verdade cair por terra. Eu quero ver um nesse Brasil que mande eu deixar de pregar contra o batom, as maquiagens, o futebol, a glutonaria, a ganância, a soberba, o orgulho próprio, a televisão, os filmes diabólicos, as pornografias. Eu quero ver quem vai me convencer com o dinheiro que for, pode vir, com saco, rios de dinheiro aqui, mandando eu calar a boca, que vão sair com a traseira pegando fogo. Dinheiro não me interessa. Eu botei o Pix aí no canal, porque vocês me pediram, e não me canso de repetir. Se vocês pedirem para me tirar, eu tiro. Eu não tenho problemas com isso. Mas tem muitos pastores que têm. Eles querem igreja cheia, se envergonhando da palavra. Olha o que Jesus disse aqui. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se vergonha da palavra da carta de Pedro, que diz, da carta de 1 Pedro, capítulo 3, que diz, glória a Deus, que os enfeites das mulheres não sejam no exterior, nem os frisados de cabelo, nem no uso de joia. Eles não pregam, porque eles querem igreja cheia, soltando dinheiro para eles comprar carrões, mansões, para ficarem aqui na terra. Vão tudo crepitar como o Papa já está crepitando no fogo do inferno que Deus me mostrou. Glória a Deus. Viu, pastores? Vocês não me calam. Glória a Deus. Vocês nunca vão calar a bispa Nadir. E eu sempre digo para os membros desta igreja aqui, que se ficar uma alma só aqui, que eu não me importo,
com multidões. Jesus disse que não era para mim me importar com multidões. Olha a multidão que acompanhou os erros de Jimmy Swaggart. E está todos nos erros. E não subirão no dia do Senhor, no dia do arrebatamento. Não subirão nem o telhado, me disse o Senhor. Não entra. Não entra. Não pregou contra as tatuagens. Não entra. Porque se envergonham desta palavra e querem mudar ela, torcer ela, mudar ela, passar por cima dela. Quando o próprio Deus nunca passou por cima da palavra, nem pelo próprio Jesus quando orou no Getsemane, no lagar de azeite, nas suas dores no Monte das Oliveiras. Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não afastou. Ele não mudou a palavra nem por Cristo. Quem é tu, pastor mundano? Terra seca. Cobra venenosa que está envenenando as almas. Lobos devoradores que devoram as almas do Senhor. Por causa da lã que representa os dízimos e come a carne das ovelhas, que representa os dízimos e as ofertas, conforme Ezequiel 34. E não prega para elas escaparem do inferno. Mas também o povo gosta. O povo adora idolatrar esse tipo de pastor. E despreza profetas verdadeiros como nós. Como essas mulheres. Olha os canais dessas mulheres. Olha o nosso canal. Tem um pouquinho de gente que eles também não querem a verdade. Olha os canais desses pastores mundanos, o tanto de inscrito que eles têm. Porque eles gostam da mentira e gostam também de idolatrar. Já falei aqui várias vezes que pastor não tem fã. Pastor tem ovelha que o segue para ouvir a palavra que ele diz. Pare com esse negócio de dizer que é fã, porque fã é coisa mundana. Diga que tem estima por mim, que admira a palavra que Deus põe na minha boca, não a mim. Eu sou humana tanto quanto você. Estou no corpo mortal como você. Sujeita às mesmas dores e enfermidades. Sujeita a toda a luta que tem na terra. Todos nós estamos sujeitos. Oh, amados. Olha essas mulheres de fé que estão ainda aí pelejando pela doutrina. É um pouquinho de escrito. Glória a Deus. No canal delas. Olha esses irmãos que pregam a verdade. Olha um pouquinho, um tiquinho de escrito. Que o povo está fugindo da verdade. Está fugindo, procurando facilidade, procurando porta, e não é de hoje. Porta larga, e não é de hoje. Desde a minha adolescência, quando eu congregava na Assembleia de Deus, que entrava a apostasia devagarzinho. Glória a Deus. Já entrava devagarzinho. Começando pelos cantores, são os piores. São os piores, irmão. Esses cantores mundanos, que diz que é de Deus, que canta para Deus, mentira. Fazendo harmonização facial, fica parecendo um cão. Fica parecendo as próprias pombagiras oriundas do inferno. Veja aí a transformação dela, querendo dar uma de novinha. De que adianta mudar a aparência por fora e o corpo por dentro lhe denuncia que você está ficando velho? Porque esse foi o plano de Deus. O homem tem que nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Elas não querem. Elas querem ser novinhas. Tem umas aí que já tem idade como eu, de ser bisavó, então umas velhas sem vergonhas, botando botox e dizendo que canta para Deus e esticando a pele de lá, umas velhas sem vergonha, velhas gaiteiras, dizendo que canta para Deus. Tu canta é pro diabo. Tu canta é para as pombagiras que te ajudou a fazer essa harmonização facial. É para ela que tu tá cantando. Deus não recebe isso não. Esses louvores não. Quem recebe é as pombagiras, esses louvores teus.
Glória a Deus. Ainda estão aí gravando em gravadora de maçom, com misturas diabólicas, com cultos ecumênicos, dizendo que são de Deus. Não te engane, ouvintes, amados ouvintes e amados irmãos que acompanham nosso canal. Não procure facilidade, porque o evangelho nunca se revelou como uma facilidade. Jesus disse: as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Que palavra dura para os que os buscaram. E ele diz: porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Ele nunca disse que seria fácil. Agora os pastores modernos, eles se modernizaram. Jesus não se modernizou contigo não, viu? Tu tá muito enganado. Jesus não se moderniza com o homem não. E ultrapassam, como profetizou Jeremias, até os feitos dos malignos. Se igualam com o mundo. Cadê a diferença que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a diferença. Aqui, minha cara faz a diferença. Olha minha cara sem batom, sem botox. Olha meus cabelinhos que Jesus me deu. Olha aqui minhas orelhinhas sem brinquinhos. Olha meu pescoço sem correntinhas. Olha meus dedos sem anel de teologia, de capetologia. Mas o Espírito Santo reside aqui dentro. Isso é que importa. Agora eles não querem. Eles querem facilidade, eles não querem entrar pela porta estreita. Eles têm vergonha. Eles têm vergonha de pregar essas coisas. O galo está cozinhando e Jesus está voltando. Cuidado, pastor. Põe tuas barbas de molho. E aliás, arranque elas se você tiver. Jesus não se agrada de barba não, viu? Glória a Deus, aleluia. Jesus não se agrada de barba não, pastor. Anda de cara limpa. Está se escondendo atrás da barba por quê? Glória a Deus, aleluia. Para não aparecer tuas rugas. Tem vergonha de quem tu és? Nós somos feitos por Deus, amado. Glória a Deus. Te aceita como tu és, como Ele te fez. Glória a Deus. Nós não sobrepujamos em beleza. Viu? Tem muitos crentes que não são belos. Mas para Deus é um lírio do vale, uma rosa de Sarão. É precioso aos olhos dele. Não importa se tem pouca beleza, muita beleza. Isso nunca importou para Deus. Isaías 53 diz que Jesus era feio mesmo. E contudo era o mais belo entre os milhares. Lá está escrito: nenhuma formosura havia nele, para que eu desejássemos. Isaías 53 diz isso. Era como a raiz de uma terra seca. E não havia beleza alguma nele. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Mas os pastores não querem isso não para suas vidas. Eles querem beleza, dinheiro, carrão. E muitos querem ter duas mulheres. Vivem no adultério. Como Jimmy Swaggart viveu por alguns anos. Oh, amados. Para esse, Satã já preparou os buracos de fogo nas trevas exteriores, se eles não se arrependerem dos seus males. Ficam aí debatendo a palavra de Deus, em vez de ganhar as almas. Ficam aí fazendo debates absurdos, para ver quem ganha o debate, quem sai vencedor no debate. O Senhor nunca ensinou uma coisa dessa. A palavra de Deus não é para ser debatida, é para ser pregada como ela é. Amados, busque o Jesus verdadeiro. Igreja que prega a verdade, saia dessas igrejas mundanas. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Aguarde os próximos vídeos.